Então, gente, agora a gente vai fazer a correção do PET 1 do terceiro ano, a semana 4, o gabarito da semana 4. Ana Alice, de férias escolares, ganhou uma passagem para os Estados Unidos para que pudesse conhecer e se divertir. Que delícia, né? Buscando algumas informações locais, ela pesquisou sobre a previsão do tempo que marcava uma temperatura próxima de 41 graus Fahrenheit. Baseado nessa informação, Ana Alice começa a preparar suas malas e nelas são colocadas shorts, camisetas e demais roupas leves, chinelos e sandálias. Ana Alice acertou na escolha de suas vestimentas? Justifique sua resposta. Gente, para nós justificarmos a resposta, nós vamos fazer o seguinte. Nós aqui estamos acostumados com a escala Celsius, nos Estados Unidos com a escala Fahrenheit. Nós vamos fazer a conversão de Fahrenheit para Celsius. E pegando a nossa equação, nós vamos pegar a parte do Celsius, que é TC sobre 5, temperatura Celsius sobre 5, e a parte do Fahrenheit, que é TF, temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aí nós vamos poder analisar se ela acertou ou não. Então vamos lá. No lugar do TC, no lugar do TF, nós vamos substituir esse 41 graus Fahrenheit. Nossa temperatura está em graus Fahrenheit. Então vamos lá, vai ficar TC sobre 5. No lugar do TF, nós vamos colocar 41 menos 32 sobre 9. Agora nós vamos resolver. TC sobre 5 a gente repete. 41 menos 32 dá 9, dividido por esse 9 que já está aqui. Repito o TC sobre 5, 9 dividido por 9 dá 1. Agora eu multiplico em cruz, ó. TC vezes 1 dá TC. 5 vezes 1 dá 5. Ou seja, convertendo 41 graus Fahrenheit para a escala Celsius, que é a que nós usamos, deu 5 graus Celsius. Agora, 5 graus Celsius para nós aqui está muito frio. Então, a Ana Alice não acertou. Resposta, não. A temperatura está muito baixa, ela deveria levar roupas de inverno, tá bom? Questão número 2. A temperatura de fusão do nitrogênio, o que é a temperatura de fusão? Na qual ele derrete, ele passa para o estado líquido. É menos 210 graus Celsius. A do cloro, a temperatura em que o cloro derrete, passa para o estado líquido, é menos 101,5 graus Celsius. E a temperatura da água, na qual a água passa do gelo, do estado sólido para o estado líquido, é 0 graus Celsius. Determine essas temperaturas de fusão na escala Kelvin. Então, eu passei uma regrinha que a temperatura Kelvin, TK, temperatura Kelvin, é a temperatura Celsius mais 273, para ficar bem fácil da gente fazer essas conversões. Então, para fazer a conversão do nitrogênio, ó, a temperatura Kelvin é a temperatura Celsius menos 210 mais 273. Quando a gente tem um número negativo e um positivo, a gente subtrai e dá o sinal do maior. Então, vai dar 63 Kelvin. Ó, 273 menos 210 dá 63 Kelvin positivo. Não existe temperatura negativa na escala Kelvin. Não pode dar temperatura negativa na escala Kelvin, tá bom? A temperatura do cloro. Ó, a temperatura Kelvin é a temperatura Celsius menos 101,5 graus Celsius mais 273. Então, ó, eu tenho um número negativo e um positivo. Eu vou subtrair 273 menos 101,5, vai dar 171,5 Kelvin positivo. Eu vou conservar o sinal do maior, que é o 273, tá bom? Então, eu subtraio e conservo o sinal do maior. A temperatura da água é 0 graus, então eu pego a temperatura Celsius, que é 0 mais 273, 0 com 273 vai dar 273 Kelvin, tá bom? Pegando agora, a questão número 3. Você pode notar que um pedreiro, ao assentar uma cerâmica, deixa pequenos espaços entre as cerâmicas, chamados de frestas de dilatação. Analogamente, numa linha férrea, os trilhos são formados por barras de metais e entre essas barras existem também esses espaços vazios, denominados frestas de dilatação. Baseado em seus conhecimentos, explica o motivo da existência desses espaços vazios. Por que deixa isso aí, gente? Porque quando a temperatura desses materiais aumenta, eles se dilatam
né? Então, se a gente deixar esses espaços vazios, não vai ocorrer rupturas, não vai trincar, então não vai ter estrago nessas estruturas, tá bom? Então, porque quando a temperatura aumenta, os materiais dilatam-se, logo deixando-se esses espaços, não ocorrem rupturas ou estragos nessas estruturas, tá bom? Questão número 4. O vidro pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum. Por quê? O vidro pirex é aquele vidro das marinex, aqueles materiais que podem ir ao forno, ao fogo, porque eles têm baixo coeficiente de dilatação, eles dilatam muito pouquinho. O coeficiente de dilatação é um número que mediu se o material dilata muito ou pouco. Se ele dilata pouquinho, ele não sofre rupturas na sua estrutura, tá bom? Questão número 5. Uma barra constituída de um material de coeficiente de dilatação linear 2,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. O coeficiente de dilatação linear é representado pela letra grega alfa. Tem a 0 graus Celsius um comprimento de 2,0000 metros. Quem tem alguma coisa, tem um comprimento L na matemática, representa comprimento. Comprimento inicial LI de 2 metros, eu tirei tanto de 0, coloquei só 2 metros. Então, a 0 graus Celsius, temperatura inicial 0 graus Celsius, a barra tem um comprimento de 2 metros. Ao ser aquecida até uma temperatura final de 150 graus Celsius, qual a dilatação que essa barra vai sofrer? Nós sabemos que quando os materiais são aquecidos, eles sofrem dilatação. Então, como que a gente calcula a dilatação linear, ΔL, dessa barra? ΔL é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Né? Para calcular a dilatação, nós temos que conhecer o tamanho inicial do corpo, o comprimento inicial, o tipo de material que é dado pelo coeficiente, e não vai ter dilatação se não houver variação de temperatura, tá bom? Eu vou tirar esse coeficiente da potência, a vírgula está aqui. 10 a menos 5 indica que eu vou pegar essa vírgula e vou voltar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Então agora eu vou substituir, no lugar do LI eu vou pôr 2, o coeficiente 0,00025, a temperatura final 150 menos a inicial 0. O que eu resolvo primeiro? O parêntese. Então eu repito 2, o coeficiente, 150 menos 0 dá 150. Multiplicando 2 vezes o coeficiente vezes 150, a dilatação vai dar 0,00075 metros. É muito pequenininho, mas existe, tá bom? Letra B, qual o coeficiente da barra, qual o comprimento final dessa barra a 150 graus Celsius? A dilatação é sempre o comprimento final menos o comprimento inicial. A dilatação eu já calculei aqui, ó, 0,0075. O comprimento final é o que eu quero calcular, menos o comprimento inicial, que é 2. Passo a variável negativa para o primeiro membro. O menos 2 continua negativo, não troquei. A dilatação passo negativa para cá. Multiplico por menos 1 porque a variável está negativa. Como todo mundo está negativo, todo mundo fica positivo. Então, gente, o comprimento final é o comprimento inicial mais o que dilatou. 2 mais 0,0075 vai dar 2,0075, ou seja, o comprimento final dá 2,0075. Então, eu nem precisava fazer toda essa conta. O comprimento final é o comprimento que tinha mais o tantinho que dilatou. Eu poderia fazer só isso aqui, ó, 2 mais 0,0075, que dá 2,0075 metros, tá bom?